Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal central do Livro de Mórmon. Então, hoje nós vamos aprender e estudar o primeiro Nef, capítulo 5. Algumas indagações. Por que as placas de latão eram tão importantes para Leí e para nós? Qual a diferença de examinar as escrituras e ler as escrituras? O que as autoridades gerais ensinam sobre isso? O que é o ciclo do aprendizado? O que significa ressignificar para um melhor entendimento das doutrinas? Por que não devemos ser compelidos em todas as coisas? Qual a diferença de doutrina e princípios? O que significa o poder das três leituras? E quais são os 5 fundamentos para um exame profundo das Escrituras? Veja isso na nossa aula de hoje e no nosso estudo. Gostaria de hoje abordar, e com a nossa designação, é 1º Nef, capítulo número 5. E eu gostaria então de, nesse capítulo, abordar um versículo muito importante que eu examinei, embora tenha vários aspectos nesse capítulo. Por exemplo, como a esposa de Leí reclamou dele, né, por ter enviado novamente os filhos para buscar as placas, e embora eles já estavam lá, e por que já não fizeram tudo e teve que ir lá, e o próprio Leí, então, respondendo à sua esposa, disse: olha, o senhor mandou, né? E lógico que nós não podemos julgar a esposa de Leí. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que ela é mãe, né? E por ser mãe, ela se preocupou com o filho, com eles, os filhos, na verdade, mais pelo que ela sabia do perigo daquela viagem. Não era uma viagem curta, era uma viagem longa. Para nós termos ideia da viagem, já da onde eles estavam para retornar para Jerusalém, era em torno de 320 quilômetros, né? Então daria mais de 3 dias de viagem a pé. E o caminho era um caminho perigoso, cheio de bandidos, assaltantes, né? Animais perigosos, cobras e etc. Então, na verdade, a esposa de Leí também ansiosa, né, no sentimento como mãe, e embora depois ela entendeu o propósito e ela então muito provavelmente se arrependeu de ter tido aquele sentimento, né, e ainda prestou um testemunho sobre Leí como seu marido e também profeta, né? E aí quando ela viu que os propósitos de Deus foram cumpridos e alcançados, né? Então, eu gostaria de, além desse esboço que eu dei, o resumo, eu gostaria de me ater no versículo número 10, que é quando os filhos voltaram com as placas. No versículo 10 diz lá: e depois de haverem rendido graças ao Deus de Israel, meu pai Leí tomou os registros que estavam gravados nas placas de latão e examinou-os desde o princípio. Então, eu gostaria de pegar essa palavra examinou-os, né? E aí nós podemos fazer uma pergunta aqui: qual é a diferença entre examinar as escrituras e apenas ler as escrituras? Então vamos notar aqui que o Leí, ele examinou desde o princípio, quer dizer, ele não só folheou as escrituras, né? Ele realmente examinou desde o início e ele buscou entender, né, profundamente os ensinamentos. Nós vamos ver que, na verdade, foram preservados muitos registros em que outros povos que saíram depois, por exemplo, os Mulequitas, que saíram 11 anos depois da saída de Leí,
eles já não tiveram os mesmos, não mantiveram os mesmos registros. E com o passar do tempo eles perderam a doutrina, eles perderam, entraram em apostasia e acabaram sendo, na verdade, né, destruídos, o povo de Mulequitas. Então, a grande importância dessas escrituras são as doutrinas, para manter as pessoas lúcidas na doutrina, nos princípios e na vontade de Deus, né? E era algo muito seguro para ele, né? Então nós temos que entender que examinar as escrituras como Lehi fez, né, desde o princípio, é não se preocupar com a quantidade de leitura, mas com a qualidade do estudo, né? Então eu gostaria de nos lembrar sobre isso, né? Que a maior parte da palavra não é o que se lê, mas é o que o Espírito Santo nos possibilita entender. Então, às vezes um versículo, o nosso entendimento, a nossa busca nesse exame, como o Lehi fez desde o princípio, profundamente, né? É algo que nós vamos aprender como, né, melhorar perante Deus, né? Então, né, lembrando que o Elder Boyd Packer ensinou que é importante nós aprendermos a doutrina. E aí vamos ser inspirados e termos sentimentos com esse aprendizado da doutrina, e aí então haver o comprometimento de mudarmos, né? De realmente melhorarmos. E vamos ver então aqui, em relação a qual é a diferença entre examinar as escrituras e ler as escrituras, o que o Elder Christofferson, membro do Coro dos 12, nos ensina sobre isso. E ele diz lá: quando digo estudar ou examinar, quero dizer algo mais do que apenas ler. É bom às vezes ler um livro de escrituras num período determinado de tempo para se ter uma visão geral de sua mensagem. Mas para a conversão, você precisa se preocupar mais com o tempo que passa lendo as escrituras do que com quanto lê nesse período. Isso acontece quando você lê alguns versículos, pondera sobre eles, lê com cuidado os versículos novamente, e à medida que pensa em seu significado, ora pedindo compreensão. Faz perguntas de sua mente, espera receber inspiração e escreve esses sentimentos e ideias que lhe são concedidos para poder lembrar-se deles e aprender mais. Estudando dessa forma, talvez você não leia muitos capítulos ou versículos em meia hora, mas abrirá espaço em seu coração para a palavra de Deus. E Ele, o Senhor, falará com você. Lembre-se da descrição de alma sobre o que sentimos. Começa a dilatar-me a alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. E essa foi a descrição de alma sobre o seu sentimento, né? E isso também acontece conosco, né? Então nós temos que realmente estudar as escrituras, examinar as escrituras, até que possamos ficar realmente satisfeitos espiritualmente, não se importando com quantidade, mas com a qualidade daquele estudo. E eu gostaria então, usando esse versículo doutrinário como base, examinar as escrituras, que é diferente de apenas ler as escrituras, e eu gostaria então de mostrar ou de compartilhar com vocês uma maneira que eu faço, que eu uso para, né, talvez ajudá-los, auxiliá-los. E é importante e relevante nesse momento eu já lembrar que isso que eu vou compartilhar não é a única forma de fazer isso, de estudar a escritura ou examinar. Mas eu estou compartilhando apenas uma alternativa para aqueles que gostarem de usar. Talvez alguns que estejam me ouvindo agora já tenham o seu próprio domínio, já tenham a sua forma de fazer, de estudar as escrituras, e se isso você consegue, domine, compreende bem, segue em frente. E talvez aquilo que eu esteja compartilhando já para outro grupo de pessoas, talvez isso vai ser um auxílio, e se a pessoa usar esse método, né, de que eu estou compartilhando e se sentir bem e te ajudar, fique à vontade de usar também.
Então, para nós podermos ter a visão em relação ao examinar a Escritura e não apenas ler, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui para início o que nós chamamos do ciclo do aprendizado. Então é como se fosse um tripé, ok? O primeiro passo desse ciclo do aprendizado é o conhecimento. Para nós adquirirmos conhecimento, nós temos que estudar. Embora agora nós entendemos que esse estudo não seria só ler, mas é examinar como o Leí fez, examinar desde o princípio, profundamente. Depois o outro passo desse ciclo é o entendimento, que aí é o coração, o que nós realmente sentimos sobre aquilo, para nós podermos entender melhor. E por fim, nesse ciclo do aprendizado, é a aplicação. Então nós aprendemos que o sábio é aquele que aplica o que ele aprendeu e entendeu. Não é? Alguns às vezes têm até conhecimento, mas se ele não aplica, ele não é sábio, ele apenas tem conhecimento. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, em relação a esse entendimento, algo que nós podemos fazer também. E é um cuidado que às vezes nós temos que ter, não só quando ensinamos, mas também quando aprendemos. Então, embora nós estamos falando aqui de um exame das Escrituras por um estudo pessoal, a gente sabe que nós temos responsabilidades na igreja, em alguns chamados, para nós podermos ministrar e ensinar. Então nós temos que ensinar de forma clara a doutrina de Cristo e não aquilo que nós achamos, né? Mas aquilo que está alinhado com as Escrituras e as palavras dos profetas. Então eu gostaria de ensinar aqui algo que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas a ampliar a visão em relação a isso. E é o que nós, na verdade, chamamos de ressignificar. O que é isso? Temos que ressignificar as declarações. Ou seja, às vezes numa aula, num discurso, né, nós ouvimos certas afirmações que aí nós temos que ressignificar isso. O que seria isso? Nós temos que alinhar isso com as Escrituras e as palavras dos profetas. Aquilo que foi afirmado está alinhado, está em concordância com as palavras dos profetas e com as Escrituras? Se estiver, ok. Se não tiver, aí nós temos um problema. Aí então nós temos que ressignificar. Alguém fez uma afirmação, nós respeitamos a opinião da pessoa, mas ressignificando, nós entendemos que aquilo que a pessoa afirmou não está alinhada totalmente com a vontade de Deus e com as palavras dos profetas. Então essa ressignificação é para nós evitarmos essas coisas de, na verdade, subestimar as Escrituras ou exagerar a doutrina em alguns pontos, ou seja, aquilo que ainda não foi revelado, e algumas pessoas às vezes exageram, né, ao ensinar ou afirmar certas coisas, ser dogmático, evitar isso, e evitar também ser tímido. Então vamos entender cada um desses passos, o que seria, como funciona isso. Okay? Ressignificar, então, é tornar a declaração original de forma clara e corajosa, mas sem ser arrogante. É você ensinar abertamente, claramente a doutrina da maneira correta, mas sem ser arrogante, né? Então isso é ressignificar. E aí quando alguém faz uma afirmação, aí nós vamos entender se ela está na verdade subestimando a doutrina. O que seria subestimar a doutrina? É quando apresentamos as verdades básicas do Evangelho de maneira pouco clara, incerta ou duvidosa. Então é um cuidado, não só da afirmação dos outros, mas nós quando vamos ensinar também. Do exagerar, o que seria? É quando afirmamos ter conhecimento além do que o Senhor revelou, por meio dos profetas antigos ou modernos. Então muito cuidado, né? Às vezes você pode pensar daquela forma, mas isso não tem nenhuma fonte segura que confirme aquilo que às vezes você vai querer dizer. Então, muito cuidado. É melhor não dizer. É melhor estar alinhado com as palavras atuais, tanto das Escrituras quanto dos profetas, para não exagerar. Não ser dogmático. É quando expressamos nossas opiniões como se fossem fatos indiscutíveis
e somos intolerantes à ambiguidade quando não damos respostas claras. E o tímido é quando deixamos de defender o que sabemos ser verdadeiro. Voltando lá no primeiro no significar, é não ser arrogante, mas é defender. Não, eu respeito a tua opinião, mas o que eu acredito e ensinar de forma clara e não tímida, né? Às vezes, mas se eu falar, né, se eu falar exatamente a doutrina, a pessoa vai se ofender. Bom, se fosse assim, se Deus pensasse assim, ele não ensinaria de forma clara. Ele pensaria nesse lado. Não quero que meu filho fique ofendido, mas ele vai lá e é a doutrina de Cristo. Então não se preocupe. Eu sempre dizia isso quando eu presidia a missão para alguns missionários às vezes, e eu dizia para eles, não se preocupe, ensina, sem ser arrogante, né? E qualquer coisa diz, olha, a doutrina é de Cristo. Se você estiver ofendido, você está ofendido com Cristo, não comigo. Eu estou ensinando de forma clara a doutrina, né? E para quem conhece a doutrina vai saber se está sendo ensinado. Então eu gostaria de compartilhar aqui alguns exemplos para nós termos a visão disso, do ressignificar, subestimar, exagerar, ser dogmático ou tímido, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo um quadro onde tem uma afirmação, se nessa afirmação que uma pessoa faz, se existe um problema ou não, e se existir um problema, nós temos que ressignificar. O que é ressignificar? É buscar naquela afirmação qual é o problema e buscar qual é a posição oficial da doutrina de Cristo e das palavras dos profetas. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se alguém fizer uma afirmação dizendo o seguinte: os líderes da igreja possuem autoridade divina, e seja o que for que disserem, é doutrina oficial da igreja. Então essa é uma afirmação que, se alguém fizer, existe um problema aqui? Existe. E qual é o problema? A parte ao lado em cor vermelha, ou seja o que for que disser é doutrina, é um exemplo de exagero. Quando exageramos em nossas afirmações, podemos criar expectativas irreais para nós mesmos e as outras pessoas. Então, muito cuidado ao exagerar, que é um exagero. A pessoa pode até pensar dessa forma. Mas agora, olhando qual é a posição oficial da doutrina de Cristo e das autoridades gerais da igreja, dos profetas, nós vamos então entender se está alinhado ou não. Então, buscando essa ressignificação, nós vamos entender o seguinte: os líderes da igreja, eles possuem autoridade divina, e quando falam no ofício de seu chamado e sob a influência do Espírito Santo, podemos conhecer a mente e a vontade do Senhor. No entanto, nem tudo que foi dito pelos líderes passados ou atuais da igreja é considerado doutrina oficial para a igreja. Nossa doutrina não se limita a algumas declarações obscuras ou isoladas. Em vez disso, a doutrina da igreja é ensinada com frequência e por todos os membros da primeira presidência do Quórum dos 12. Então, essa é, na verdade, a fonte, né, da revista Nova Era, né, que nos ensina isso. Então, muito cuidado. Então, se alguém faz uma afirmação, numa aula, num discurso e tudo, e aí nessa afirmação, como nós estudamos as Escrituras diariamente, vai vir aquele sentimento de que alguma coisa não está em conexão com aquilo que foi afirmado. E aí nós vamos fazer a ressignificação disso. Ou seja, buscar nas Escrituras e nas palavras dos profetas se aquilo está alinhado ou não. E às vezes, se não estiver alinhado, aí nós vamos ter um entendimento correto, embora respeitamos o que a pessoa falou, que às vezes é o que ela acha e pensa, né? Mas o correto é o que está nas Escrituras e nas palavras dos profetas. Um outro exemplo aqui, que nós podemos ver numa afirmação, os ensinamentos da igreja sobre o casamento parecem ultrapassados. Então pode ser que alguém afirme isso. Talvez algum dia os líderes da igreja acompanhem a sociedade e aprovem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então essa é uma afirmação que tem um problema? Claro, tem um problema aqui. Qual é o problema? Essa declaração subestima ao tratar a doutrina do casamento como algo temporário e sujeito a mudanças na sociedade.
Então essa é uma afirmação que não está alinhada com a doutrina e nós sabemos disso, fica bem claro isso. Buscando a ressignificação disso, ou seja, a posição oficial da doutrina de Cristo e da palavra dos profetas, aí diz: reconhecemos que houveram muitas mudanças em nossa sociedade nos últimos anos relacionadas ao casamento e à família, mas sentimos-nos gratos pelo fato de a primeira presidência, Coro dos 12 Apóstolos, terem nos dado orientações claras quando afirmaram: o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. E isso é uma parte do documento A Família, a Proclamação ao Mundo. Então, o oficial da igreja é isso: o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. E não está sujeito a mudanças, né? Só porque às vezes tem uma lei dos homens e etc. Mas a lei de Deus é que prevalece. Então essa afirmação ela não está alinhada, né? Por isso que é importante a gente tomar cuidado naquilo que é importante conhecer a doutrina, exatamente por causa disso. Porque quando alguém fizer uma afirmação, ensinar algo, e vai vir aquele sentimento natural nosso por estudarmos as escrituras e a doutrina, de que alguma coisa não está em conexão. E aí então vamos nos aprofundar para vermos qual é a posição oficial da doutrina de Cristo e das palavras dos profetas. O último exemplo que eu gostaria de dar aqui para nós, ainda nessa afirmação, se alguém às vezes fala assim: acredito que o livro de Mórmon é verdadeiro. Ele tem alguns bons ensinamentos, mas cada um tem suas próprias verdades. Então, eu não diria que é mais valioso do que qualquer outro livro que você possa ler. Talvez alguém possa fazer essa afirmação. Ele acredita no livro de Mórmon, mas ele não tem a conversão real ainda da importância. Por isso a importância, lendo o livro de Mórmon, a gente vê por que tanta importância em ir lá arriscar a vida para buscar os registros, né? Então, nessa afirmação, existe um problema? Existe. Qual é o problema? Que essa declaração, ela subestima a importância e o poder do livro de Mórmon. Ela apresenta o livro de Mórmon com timidez. Eu não quero ofender as pessoas, né? Mas o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Então, nós temos que ensinar ele de forma clara, né? E se nós formos, então, ressignificar, buscar qual é a posição oficial da doutrina de Cristo e das palavras dos profetas, nós vamos entender isso. Sim, acreditam os que o livro de Mórmon é verdadeiro. Acreditam os que ele é a palavra de Deus. Junto com a Bíblia, ele é uma poderosa testemunha de Jesus Cristo. Ele ensina verdades eternas que podem mudar nossas vidas. Se nós somos lá logo no início do livro de Mórmon, na introdução, no 6º parágrafo, nós vamos ver uma declaração do presidente Joseph Smith, onde ele diz que o livro de Mórmon é o livro mais correto na face da Terra e mais importante. Então, essa afirmação, se alguém fizer dessa forma, ele está desalinhado com a posição oficial da doutrina de Cristo, do Evangelho e das palavras dos profetas. Ok? Então, eu espero que possa ter ficado claro aqui que é uma forma de nós podermos nos aprofundar. Como o Leí fez, ele examinou desde o princípio. Então, ele examinou as Escrituras, ele entendeu, ele buscou. Algumas afirmações que as pessoas fazem, nós podemos fazer isso. Há algum problema na afirmação? Vamos ressignificar. Então, eu gostaria de deixar aqui 4 últimos exemplos, mas como lição de casa, tá bom? Eu só vou colocar aqui afirmações que muito provavelmente nós já ouvimos e algumas pessoas às vezes pensam dessa forma. Aí fica como lição de casa para você fazer. Então você vai ver essa afirmação, existe algum problema? Qual é o problema? E se há um problema, eu vou ressignificar. Qual é a posição oficial da doutrina de Cristo e das palavras do profeta? A primeira afirmação que às vezes muitas pessoas podem fazer dessa forma: qualquer pessoa que tenha feito um aborto é culpada de assassinato. Elas nunca irão para o reino celestial. Então, se alguém afirmar isso, fizer essa afirmação, há um problema aqui? Com certeza tem. E se nós formos examinar
a doutrina de Cristo e as palavras dos profetas, o que é que nós vamos encontrar na posição oficial? Só que aí fica como lição de casa para você fazer. Uma outra afirmação. A lei da castidade é extremamente radical. Ninguém realmente a cumpre. Tenho certeza de que se você realmente ama alguém, está tudo bem com Deus se fizer sexo. Há um problema nessa afirmação? Com certeza. Se nós vamos ressignificar qual é a doutrina de Cristo em relação a isso e as palavras dos profetas, e aí nós vamos entender a doutrina. A terceira, o número, isso cabe mais talvez até para aqueles que estão no campo missionário, quem já fez missão, né? O número de pessoas que você batiza na missão é determinado pela sua fé. Quanto mais fiel você for, mais batismos você terá. Há um problema nessa afirmação? Sim, também há. Vamos ressignificar qual é a posição das autoridades em relação a isso. E eu estou falando isso como um ex-presidente de missão, que alguns pensam dessa forma, né? E a quarta e última é: se você se tornar membro da igreja e viver o evangelho, sua vida será fácil e terá poucos desafios. Para quem é membro da igreja sabe que essa afirmação existe um problema. Então, qual é a doutrina de Cristo em relação a isso e as palavras dos profetas? Então, fica como lição de casa para vocês poderem fazer, ok? Eu já, de certa forma, já sei as respostas, pelo menos do que eu busquei, e eu deixo vocês agora fazerem o exercício também, para poder aplicar e realmente praticar isso, ok? Para até nós podermos aprender como responder essas coisas, né? E vamos ver algo que o Elder Bedner, ele nos ensinou em relação a estudar as Escrituras, ou melhor, examinar as Escrituras. Ele disse o seguinte: não devemos esperar que a igreja, como organização, nos ensine ou diga tudo o que precisamos saber e fazer para nos tornarmos discípulos dedicados e para perseverarmos valentemente até o fim. Ao contrário, nossa responsabilidade pessoal é aprender o que devemos aprender, viver como sabemos que devemos viver e nos tornar quem o Mestre gostaria que nos tornássemos. Nosso lar é o lugar principal para aprendermos, vivermos e nos moldarmos. Isso está no discurso do Elder Bednar, na Liahona de maio de 2019. Quem quiser estudar na íntegra, ampliar a visão em relação a isso, eu os convido a fazer isso. E vamos lembrar a importância disso. Aqueles que estão me ouvindo também sabem que esse ano novo agora, nós vamos estar estudando o Novo Testamento no Vem Segue-me. E se vocês notarem que a primeira aula de abertura, de início do ano 2023, é que nós somos responsáveis pelo nosso próprio aprendizado. Então, está em conexão com isso que o Elder Bednar está nos ensinando, né? Que é a nossa responsabilidade. Não podemos esperar que a igreja nos fale tudo, nos ensine tudo. Até tem uma escritura na seção 58, 26 e 27, né, confirmando essa verdade. E ela diz lá: pois eis que não é conveniente que em todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente e não sabe, portanto não recebe a recompensa. E no 27 ele diz: em verdade vos digo, os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. Então tem a ver exatamente com as palavras do Elder Bednar, né? Então nós não podemos esperar que a igreja nos dê uma lista detalhada de tudo, né? Não podemos ser compelidos em todas as coisas. Só nos dá uma direção através dos profetas. Ele ensina a doutrina e nós vamos então buscar aplicar da melhor forma possível na nossa vida. Então, examinar as Escrituras como Lehi fez, examinar desde o princípio profundamente, né? Então é uma das coisas que nós podemos também fazer. Talvez para muitas pessoas, às vezes tem aquela, o que é doutrina, o que é princípio, né? Eu vou dar uma visão aqui rápida
para nós termos essa visão no momento que estivermos estudando, né, as Escrituras, o livro de Mórmon, ok? Então, em primeiro lugar, é importante entendermos a definição de doutrinas e princípios. O conhecimento, o entendimento e o testemunho das doutrinas e dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo dão aos estudantes, que somos nós, o rumo e a força de que precisam para fazer escolhas consistentes com a vontade do Pai, ou seja, tem que estar alinhado à doutrina de Cristo e à vontade do Pai e com a palavra dos profetas. Ou seja, o que é doutrina? Então, as doutrinas são verdades fundamentais e imutáveis do Evangelho de Jesus Cristo. Verdades com as que o Pai Celestial tem um corpo de carne e ossos glorificado, é uma doutrina. Que o batismo é necessário para entrar no reino de Deus, é uma doutrina. E que todos os homens ressuscitarão, é uma doutrina. São exemplos de doutrinas aqui. Os princípios, então. Princípios são verdades ou regras permanentes que as pessoas podem adotar, ou seja, aplicar, para orientar-se na tomada de decisões. Os princípios do Evangelho são universais e ajudam as pessoas a aplicarem as doutrinas do Evangelho à vida diária. Então, em resumo, a doutrina é uma verdade eterna que nós aprendemos e princípio é uma verdade eterna que nós aplicamos ou vivemos. O elder Richard J. Scott, que foi um dos apóstolos da igreja, já falecido, ele ensinou: princípios são verdades concentradas, prontas para serem utilizadas em uma grande variedade de circunstâncias. Um princípio verdadeiro torna as decisões mais claras, mesmo nas mais desorientadoras e constrangedoras nas situações da nossa vida. Então, é isso. Os princípios são, de certa forma, a aplicação da doutrina. Ok? Agora, só um alerta em relação a isso, doutrinas e princípios, e o alerta é esse: não perca muito tempo tentando definir o que é doutrina e princípios, pois o mais importante é saber ensinar eficazmente e buscar as aplicações para cada situação, sua pessoal ou familiar. Às vezes é difícil fazer uma distinção exata entre doutrinas e princípios. Por exemplo, arrependimento é uma doutrina? É uma doutrina e também é um princípio, porque o arrependimento nós podemos e devemos aplicar, não é? Nos arrepender dos nossos pecados. Tanto é doutrina quanto princípio. Então, não perca muito tempo, não, isso é doutrina, não, isso é princípio. Em resumo, a gente tem a visão do que eu disse até na apresentação anterior, que a doutrina, por exemplo, Deus tem um corpo de carne e osso glorificado, é uma doutrina, né? E já não é um princípio, porque não tem como aplicar isso. Mas arrependimento é uma doutrina e também um princípio, só para nós termos uma visão. O Elder Arne, né, em uma experiência que ele teve, ele compartilhou aqui, ele diz: aliás, eu não passaria muito tempo tentando determinar se algo é uma doutrina ou um princípio. Já ouvi conversas assim e não foram lá muito frutíferas, né? E o Elder Boyd Kirk também reafirmou, dizendo: a verdadeira doutrina, quando entendida, modifica as atitudes e o comportamento. O estudo das doutrinas do Evangelho transformará positivamente o comportamento com mais rapidez do que o estudo do comportamento. Por isso a importância que Leí e o Senhor revelou para ele como profeta: olha, precisa buscar lá, porque os registros, as placas, tinham as doutrinas. E eles aprendendo a doutrina é o que ia fazer eles melhorarem os seus comportamentos, né? Então vamos lembrar, por exemplo, que o povo mulequita, que saiu 11 anos depois que Leí saiu lá de Jerusalém, eles saíram e eles não tinham esses registros, não mantiveram os registros. E aí a gente vai ver na história que eles se entraram em apostasia, perderam a visão da doutrina, não tiveram mais a vontade de se arrepender, e aí lá no fim a gente vê que o povo mulequita foi destruído, né? Então, a importância de nós examinarmos as Escrituras, conforme o versículo número 10 de 1 Nef 5 diz que Leí fez, né? Isso, para melhorar o nosso estudo ou exame das Escrituras, existe algo que nós conhecemos chamado o poder das 3 leituras.
que vai nos dar um estudo eficaz, um exame eficaz das Escrituras. Vamos entender o que é esse poder das três leituras. Vou usar aqui uma escritura e fazer até uma analogia. Eis que vos digo que devereis, está em Doutrina e Começo 26, 1, 2. Eis que vos digo que devereis dedicar vosso tempo ao estudo das Escrituras e à pregação e à confirmação da igreja em seu lar. Embora lá na Escritura está falando da cidade, né? Mas nós podemos fazer a aplicação para nós. E a realização de vossos labores na terra, como é requerido, até depois de ires ao oeste, a fim de realizar a próxima conferência. Então vos será dado saber o que fareis. E todas as coisas serão feitas de comum acordo na igreja, por meio de muita oração e fé, pois todas as coisas recebereis pela fé. Amém. Ok? E aí, então, a chave desse estudo, ou desse exame eficaz, o poder da Escritura, funciona da seguinte forma. Estudar 3 vezes, por exemplo, você tem um estudo, o capítulo 1, né, capítulo 5. Você estudar ele, ou ler ele, examinar ele 3 vezes. Aí tem algumas razões para isso. Mergulhar nas Escrituras significa banquetear-se. Estudar, ponderar e orar por inspiração sobre o que se lê. Significa lê-las mais de uma vez. Muitos professores do Evangelho têm se fortalecido lendo o bloco de Escritura 3 vezes. Então, como é que funciona isso? A primeira vez que você lê, 1 Nef capítulo 5, então leia rapidamente o bloco de Escritura para compreender o capítulo, conter o que o escritor profético achava ser importante para nós, os leitores, e os resumos dos capítulos ou sessões encontrados em várias versões da Escritura. Pode ser útil para isso. Então nós vamos entender o contexto. Na segunda vez que nós vamos ler o mesmo capítulo 5 de 1 Nef, desta vez faça uma leitura mais vagarosa e cuidadosamente busque princípios ou conceitos importantes o qual você tenha dificuldades de entender. Ore por ajuda para compreender o que leem. Anote itens como princípios e doutrinas, eventos e relações de causa e efeito, ou ação e reação, que lhes pareça importante. E aí, a terceira vez, 1 Nef, capítulo 5, procurar perspectivas adicionais do que você não viu na primeira leitura e nem na segunda. Exemplos de palavras, conceitos ou relações não percebidas nas leituras anteriores e que seriam importantes para o seu entendimento pessoal. Okay? Então esse é o poder das 3 leituras. Então eu gostaria aqui, para encerrar, eu vou dar para vocês aqui uma visão de como eu faço. Eu volto a repetir, e é bom enfatizar isso, de que não é a única maneira de se fazer ao examinar as Escrituras. Mas o que eu vou compartilhar, com certeza, talvez vai ajudar muitos, aqueles que já têm o seu domínio próprio, têm uma forma de fazer, e você se dá bem, entende, consegue entender a doutrina, vá em frente. E para aqueles que ainda não têm um método, às vezes, e se essa ideia for boa e você usar e gostar, fique à vontade. Então eu vou explicar como é que funciona então. Então vocês estão vendo aqui, os 5 fundamentos para ensinar e aprender o Evangelho. Então, como nós estamos na escritura de 1 Nef 5:10, onde Leí examinou desde o princípio, quer dizer, ele se aprofundou, né? Então, muito provavelmente ele deve ter estudado de uma forma, muito provavelmente ele tinha o jeito dele lá, o domínio dele para entender e também ensinar a família, né? Então, aqui é uma forma que eu vou compartilhar agora para nós podermos. Então, vocês vão ver que vai começar aqui do rodapé. Por quê? Porque é o alicerce. Vocês vão ver que o último passo, o 5º passo, vai ser aplicar. Mas como que eu posso aplicar alguma coisa se eu não entendo? Se eu não tenho entendimento daquela doutrina? Não é? A aplicação, se é que vai existir, vai ser muito deficitária. Então, qual é o primeiro passo aqui? É entender o contexto e o conteúdo. Então, o que é entender o conteúdo? Então, quando você for estudar, por exemplo, nós estamos estudando 1 Nef, capítulo 5. Eu dar aquela primeira leitura, buscando entender o conteúdo e o contexto. Por quê? Porque lá vai dizer, por exemplo, como diz lá que a esposa de Leí ficou preocupada com os filhos, porque eles viajaram,
Então a gente, entendendo o contexto e o conteúdo, a gente vai entender que não foi uma viagem rápida, não foi uma viagem lá na esquina, né? Eram mais de 320 quilômetros, 3 dias de viagem, e o caminho não era fácil, era perigoso, tinha assaltantes, tinha animais perigosos, cobras e etc. Né? Então aí a gente entende o contexto. Para nos ajudar, aqui faz um resumo. Bom, como que eu visualizo o entendimento do contexto? Então é você talvez até fazer perguntas. Onde, como e por quê? Ler o cabeçalho. Então, normalmente os cabeçalhos do livro de Mórmon, Bíblia e tudo, ele faz um resumo do contexto todo praticamente. Então, ler o cabeçalho, qual resume o contexto, entender as leis da época e a situação em questão, como é o caso do capítulo 5, né? Que as leis da época, a situação deles lá da viagem, ir de volta, porque que a esposa de Lei ficou preocupada, né? Eles correram perigo e etc. Entender a sequência dos acontecimentos, lendo todos os versículos e usar o padrão que nós acabamos de falar das 3 leituras, né? Então, isso é o entender o contexto. O segundo passo desse fundamento é identificar a doutrina. Essa parte do identificar é quando você lê o capítulo, você leu a primeira vez e vai ler a segunda vez, o capítulo 5 de 1 Nef, você ter uma folha de papel do seu lado e você identificar doutrinas e princípios, só anotar por enquanto, porque o terceiro passo é o que tem a ver com o que você vai anotar. Então você vai pegar uma folha de papel, estudando o capítulo, você vai anotar que eu identifiquei uma doutrina, princípio. Tá? E aí, então, isso para nos ajudar, o que tem que fazer? As doutrinas e princípios, às vezes, estão de forma explícita, e outras vezes nós vamos precisar identificar. Então, algumas vezes nós vamos estar lendo, vai estar claramente a doutrina lá, e o princípio. E às vezes não, às vezes nós vamos ter que identificar. Vamos lembrar que em algumas aulas eu falei sobre a base das doutrinas, né? Na verdade, fundamental da igreja, é a criação, a queda e a expiação. E aí, então nós podemos, na hora de estar estudando, nos fazer a pergunta, aqui está falando do quê? Criação, queda e expiação. E lembrando só que a doutrina é uma verdade eterna que aprendemos e o princípio é uma verdade eterna que nós vivemos ou aplicamos. Ok? O terceiro passo desse fundamento é entender a doutrina. Então aí você, no segundo passo, você anotou tudo que você identificou de doutrina e princípio. Agora você vai pegar esse papel e cada doutrina e princípio que você identificou, agora você vai entender, você vai buscar conhecimento de cada uma dessas doutrinas e princípios que você mesmo identificou, ok? E como é que vai fazer isso então? Após identificar as doutrinas e princípios, que foi o que você escreveu no papel, observar a causa e o efeito, ou seja, o que levou eles a fazer, qual foi o resultado, ou o que levou eles a reclamar, qual foi o resultado, né? Usar os excelentes auxílios como guia de estudo da escritura, rodapé, que normalmente vai ter as letrinhas minúsculas em cima das palavras nos versículos, que nos remete ao rodapé, né? E aí nós vamos ampliar, ou seja, agora nós estamos entendendo a doutrina. Então esse momento, né, esse terceiro passo do fundamento, talvez, é o que você mais vai levar tempo, porque você vai estar estudando cada doutrina que você mesmo anotou, você identificou, né? É olhar mapas, as palavras dos profetas atuais, né, das conferências gerais. Então, isso são formas de nós entendermos. Então, de repente, se você identificou lá uma doutrina lá, né, obediência, que eles foram, voltaram, tá, obediência. Aí vai lá, bom, identifiquei a doutrina. Agora eu quero entender a doutrina da obediência. Então, aí você vai ver qual é a causa e o efeito disso. Se eu escolher ser obediente nas coisas retas e justas, qual é o resultado, o efeito? Aí vamos buscar no guia de estudo a palavra obediência, ver qual é a posição oficial, estudar todas aquelas escrituras que estão lá, né? Se tiver alguma referência no rodapé em relação a esse versículo da obediência, né? Ler os cabeçalhos, né? E se for o caso de mapas, que são as distâncias, né? E tudo mais, e as palavras dos profetas atuais, né?
Na última conferência geral foi falar sobre obediência? Com certeza. Então, nós pegarmos aquele discurso e estudarmos ele para então ampliar a nosso entendimento da doutrina do princípio. Esse é o terceiro passo. O quarto passo desses 5 fundamentos é sentir a veracidade e a importância das doutrinas e princípios. O que seria isso, então? Como nós podemos fazer isso? Após entender a doutrina que você fez lá no segundo passo, você identificou a doutrina, apenas anotou, doutrina e princípio. No terceiro passo, você entendeu, ou seja, você estudou a doutrina, examinou desde o princípio, foi lá no rodapé, discursos, tudo aquilo que você tem, às vezes alguns manuais, seminários, tem tudo, quer dizer, você estudou a doutrina, você entendeu a doutrina. E como que eu vou sentir se essa doutrina é verdade, é verdadeira, né? Então, uma maneira de fazer isso é, após entender a doutrina, que agora você está entendendo, devemos sentir a veracidade, relevância e urgência em vivê-los. Então, naquilo que você aprendeu, você vai ver lá, é importante, é urgente, é agora, tem que começar, eu posso fazer metas, estabelecer. E uma das coisas que nos ajuda a fazer isso é lembrarmos de experiências pessoais. Talvez muitas coisas que nós já estamos fazendo, nós estamos obedecendo essa lei da obediência. Mas a gente agora consegue visualizar, puxa, eu já fiz tanta coisa que eu estou vivendo essa lei. Eu não estava, né, na hora que a gente faz as coisas, a gente não observa que nós já estamos sendo obedientes, vivendo, né? E também por experiências alheias, né, de parentes, de membros, em aulas, né, que as pessoas às vezes compartilham algumas experiências de sucesso por ter obedecido um mandamento, né? E isso tudo vai ser confirmado pelo Espírito Santo, porque está alinhado com a doutrina de Cristo e as palavras dos profetas, né? Como nós vimos lá no Ressignificar, né? Então nós vamos ver que está tudo alinhado, então está em conexão, está correto. Isso é sentir a veracidade. Aí nós vamos aumentar nosso testemunho, né? Aí nós vamos realmente dizer, não, eu sei que esse mandamento, essa doutrina é verdadeira por causa disso, disso e disso, né? E o quinto e último passo, então, é naturalmente a aplicação, porque não adianta nada nós entendermos, identificarmos, estudar a doutrina, né? Compreender bem, sentir a veracidade dela e não colocar em prática, né? Então, não adianta nada, não vai adiantar nada se não fizermos isso. Então, a importância de aplicar a doutrina, né? E como que nós podemos fazer isso, então? Durante o estudo pessoal e profundo, ocorrerá sentimentos de mudança profunda e desejo de aplicação pessoal. Isso é natural, quando você está estudando a Escritura, se aprofundando, vai vir sentimentos de, sabe, o Espírito vai dizer para você, olha, isso aqui você pode melhorar nisso, isso aqui você está bem, isso aqui você tem que mudar radicalmente. Vai vir esse tipo de sentimento. Porque quando a gente faz um estudo profundo, a gente vai ter o desejo de fazer mudanças profundas. E tomando o comprometimento constante ao se viver os padrões mais elevados de Deus. E aí nós vamos nos comprometer conosco mesmo. Não, eu vou ser mais fiel nisso. A partir de agora eu vou fazer melhor ainda mais isso aqui, isso aqui. Isso aqui eu tenho que abandonar, isso aqui eu tenho que continuar. E é isso. Então, espero que eu possa ter ajudado compartilhando esses 5 fundamentos de ensinar e aprender o Evangelho. Ok? Então, quem quiser usar também, quando estiver estudando, né, as Escrituras, usar esse espaço é um padrão que vai nos ajudar a não só ler, mas examinar profundamente a Escritura, como foi o exemplo de Leí, né? Leí nos deu esse exemplo. Ele já pegou as placas quando eles trouxeram e já mergulhou nelas e começou a examiná-las, né? Porque ele queria entender a doutrina. Então, espero que eu possa ter ajudado com esse versículo 10, né, que nós aprendemos do exemplo de Leí, de Nefe, da sua família, e que nós possamos aplicar isso também, né, nos nossos estudos pessoais, ok? Então, a próxima aula nossa, então, vai ser 1 Nefe, capítulo 6. Então, eu espero que eu possa ter ajudado e até a próxima aula.